Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, como sempre, estou voltando aqui para a nossa live, da semana. E hoje, como eu prometi para vocês, eu vou falar sobre planejamento de viagem. Então, recebi várias mensagens, como sempre, vocês veem meu caderninho, anotei as perguntas de vocês aqui. E anotei todas as perguntas onde a gente fala sobre planejamento de viagem, certo? Então, a gente tem aqui várias perguntas, nem sei se eu vou conseguir responder todas hoje, mas vou tentar responder aí a maioria e a gente vai falando aí. Se vocês tiverem perguntas, pode ir colocando que a gente também vai responder as perguntas de vocês se chegarem agora, tá? Então, o que a gente pode falar de planejamento? Então, vamos lá dar boa noite aí pro Emanuel, pra Eulari, pro Beto. I love you, amor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento e as perguntas que vocês têm, a gente tem recebido de vocês. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Como fazer uma viagem a lugares pouco explorados, gastando pouco? Existe várias possibilidades de vocês fazerem essas viagens. É super possível. Muitas vezes a gente acha que lugares pouco explorados não são legais para viajar com a família. E aí eu já te provo que não é nada disso. A gente já foi para lugares que muitas pessoas não iriam, principalmente quem viaja com criança. E a gente já foi ali para o Sudeste Asiático, passamos 5 meses rodando pelo Sudeste Asiático. A Bela tinha 2 aninhos na época. E, ao contrário do que a gente pensa, esses destinos, eles são muito mais baratos do que a gente imagina. Então, às vezes a gente vai achando que esses destinos pouco explorados são lugares mais caros e muitas vezes eles são muito mais baratos, certo? E existe várias possibilidades de você pagar menos numa viagem. E muitas vezes quando a gente fala pagar menos, eu sempre falo isso pra vocês, que muitas vezes quando a gente ouve as pessoas falarem, pagar menos, a gente acha que é ali pra diminuir o conforto, pegar aqueles voos mirabolantes, ou ter que dormir num lugar muito pequeno, não dormir legal, ou se alimentar só de lanchinho na sua viagem, e não é nada disso. Deixar a diversão de fora, deixar de entrar em pontos turísticos, e não é nada disso. Existem estratégias certas para cada um desses gastos da viagem. Existem estratégias que vocês podem minimizar os custos da sua viagem. Seja com passagem aérea, pagando ou não pagando, tem como a gente conseguir ali diminuir esse gasto. Hospedagem. As hospedagens, elas podem variar absurdamente. A gente já conseguiu ali, recentemente, nossa última hospedagem, a gente conseguiu um desconto de R$500 na mesma hospedagem, com os mesmos benefícios, no mesmo dia, e o valor foi de R$500 de diferença. Então, existe sim essas possibilidades com as estratégias certas. E é um dos assuntos que a gente vai abordar no nosso treinamento gratuito que eu vou realizar quinta-feira. Então, se você ainda não é inscrito, depois que acabar a live, não agora, você vai lá no nosso perfil, clica lá no WhatsApp, se inscreve lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente está passando todas as informações dentro do grupo. E lá, nesse treinamento, eu vou falar sobre estratégias que realmente funcionam para diminuir os gastos da sua viagem e você realmente conseguir viajar muito mais pagando menos. Então, não deixa de se inscrever no nosso treinamento gratuito de quinta-feira. Quando acabar a live, vai lá no nosso perfil. Outra pergunta que eu recebi de vocês. Com família, como evitar despesas extras? Então, isso tudo vai depender do perfil da sua viagem, certo? A maioria dos gastos você pode tá já fazendo antes de viajar. Como o quê? Hospedagem, passagem, já meio que calcular quanto que vai gastar em alimentação, nos pontos turísticos, nos lugares que você vai, nos passeios, tudo isso já dá para você meio que pré-definir antes da sua viagem. São aqueles gastos que a gente faz antes da viagem. E aí sempre a gente deixa ali um dinheirinho para quê?
para gastar durante a viagem, para realmente essas despesas extras que às vezes a gente acaba tendo. Mas isso vai vai ser possível definir dependendo do perfil de família que você tem e dependendo do perfil daquela viagem. A gente sabe que cada viagem é um perfil diferente. Como assim, Vanessa? A gente tem viagem que a gente quer descansar, a gente tem viagem que a gente quer aproveitar o lugar, a gente tem viagem que a gente quer curtir as duas formas, numa só viagem. E tudo isso é possível se você fizer um planejamento adequado. Obrigada, gente. Vai dando coraçãozinho aí que o Instagram vai vendo que o conteúdo é bom e vai encaminhando para outras pessoas também. E aí, tudo isso você vai definindo antes da sua viagem. Quando você viaja, meio que você já tem as coisas meio ordenadas para... Ai, caiu ali minha luzinha. Então, você já tem mais ou menos os gastos que você vai ter durante a viagem. Então, é muito importante o planejamento justamente para você realmente saber o orçamento da sua viagem. E aí, esse também é um tema que a gente vai abordar lá no nosso treinamento. Então, não deixa de se inscrever, mas espera acabar a live para ir lá se inscrever. Tô só tentando ligar aqui a luzinha, gente, que caiu. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Enfim, vamos continuar assim. Como posso identificar o meu perfil viajante? Olha aí, já vem outra pergunta. Como que a gente pode identificar esse perfil? Existem várias maneiras, como eu falei. Cada viagem é uma viagem de um tipo, né? Cada perfil ali, cada pessoa da viagem, a gente precisa sempre saber respeitar cada um. Porque quando a gente consegue respeitar cada um que está viajando... A sua viagem vai ter muito mais harmonia, vai ser muito mais difícil ocorrer estresses. A gente sabe que estresse pode acontecer, seja na sua casa, seja numa viagem, mas a forma que você vai aprender a lidar com eles é o que vai fazer a grande diferença. Então, quando você define o perfil da sua viagem, essa viagem eu quero descansar, essa viagem eu quero explorar, essa viagem eu quero um contato com a natureza. Essa viagem eu quero uma viagem de isolamento, eu não quero muito contato com ninguém, então quero voltar a viajar dessa forma. Então é dessa forma que você vai definir o seu perfil daquela viagem. E aí vai ter uma grande diferença quando a gente define isso e entende isso antes da nossa viagem. É muito mais fácil a gente conseguir manter o equilíbrio de todo mundo na viagem. Então aconselho vocês a sempre definir esse perfil para que está sendo aquela viagem. Até mesmo para você escolher um hotel ideal. Eu sempre falo isso, que para você escolher um hotel ideal, os passeios ideais, é muito importante você definir o perfil daquela sua viagem. Para que está servindo aquela viagem? Qual é a função ali de você naquela viagem, tá? Então, respondendo a pergunta. Outra pergunta. Com quanto tempo de antecedência devo me preparar para fazer uma viagem em família? Para lugares em que se costuma gastar mais? Então, aí ela deu exemplo aqui, a pessoa, Gramado. Existe formas para você fazer isso, mas eu acho que quando a gente começa a definir a sua viagem com muita antecedência, é bem melhor. Quando eu falo pra gente começar a planejar com antecedência, eu não falo que a gente vai começar a gastar com antecedência. Porque às vezes a gente fala assim, um ano antes, seis meses antes, a gente pode começar um bom planejamento mesmo, para você conseguir menos gasto. Mas isso não quer dizer que a passagem aérea ou a hospedagem você vai comprar lá um ano antes. Porque muitas vezes você comprar com muita antecedência pode não ser tão vantajoso assim. Então, às vezes pode ter uma promoção ou pode ter alguma coisa pelo meio do caminho que você vai acabar pagando mais caro. Mas o planejamento em si, como é que vai ser aquela viagem, os dias da viagem, o que você vai querer conhecer naquele lugar, o mapeamento do local, que é uma coisa que eu sempre costumo fazer nas minhas viagens, principalmente para lugares que eu não conheço. Geralmente até viagens internacionais, o que acontece? Eu acabo viajando para lugares que muitas vezes a gente acha que o lugar é diferente, que a gente não vai se adaptar. E aí quando a gente chega, a gente fez uma viagem, eu sempre comento isso, para Califórnia, e a gente fez uma viagem ali conhecendo os lugares por lá, fomos até Las Vegas, tudo. E aí quando a gente foi nessa viagem,
O meu sogro uma vez virou pra mim e falou assim: tu já veio aqui? Porque tu já sabe tudo, já sabe como é que o que tá aberto, o que não tá, pra onde ir. Então parece que tu já veio aqui. E eu nunca tinha ido, mas eu costumo sempre a fazer o mapeamento do local. Então ali eu faço um pré-roteiro, e nesse pré-roteiro eu conheço ali o local sem precisar ir. Então isso me dá muito mais segurança na hora de eu viajar, na hora de eu embarcar para aquela viagem. Porque se eu precisar mudar alguma coisa do roteiro, se eu precisar, choveu naquele momento, o que eu faço? Então, eu sei o caminho que eu vou seguir, eu sei para onde ir. Então, o mapeamento do local, o planejamento começa muito antes de você embarcar, muito antes de você ter qualquer gasto. Por exemplo, vou acumular milhas aéreas para uma viagem para um lugar que é caro. É uma forma de você minimizar o custo absurdamente da sua viagem, como passagens aéreas, hospedagem. Você pode se hospedar no lugar e ganhar por estar se hospedando no lugar. Como? Através de milhas. Então, existem estratégias, como eu falo, para cada item desse e que vai minimizar muito seus custos da sua viagem e você não vai gastar o que a maioria das pessoas gasta curtindo a mesma coisa que eles curtem. Então é muito importante a gente saber isso. E aí, milhas aéreas é um dos assuntos que eu vou falar lá no nosso treinamento de quinta-feira. Não deixa de se inscrever quando acabar a live gratuitamente lá aqui no nosso Instagram. Ou então manda uma mensagem para mim aqui, que quando eu terminar a live eu vou responder vocês. E vou dar o link para vocês se inscreverem nesse treinamento. Nesse treinamento a gente vai abordar todos esses temas, seja de hospedagem, a gente vai falar sobre passagens, sobre milhas, e dentro de cada um deles eu vou dar estratégias que realmente funcionam, não só pra gente, como para os nossos alunos dos cursos, vários cursos que a gente tem. E aí a gente vai falar sobre isso lá nessa live, nesse treinamento. E eu vou mostrar para vocês estratégias que realmente funcionam, que vocês podem aplicar aí da casa de vocês e conseguir pagar menos até para lugares que são considerados caros, como Gramado, tá? Como viajar gastando pouco? Eu acho que eu tô respondendo isso, é uma das perguntas que a gente mais recebe, tá? Para quem tá chegando agora, eu tô respondendo, toda semana eu faço as perguntas que eu recebo de vocês. Então, eu recebo sempre perguntas de vocês e eu vou sempre anotando. E dessa última vez, eu resolvi dividir. Então, dividi as perguntas. Semana passada, quem não conferiu, eu fiz uma live sobre milhas. Olha, a Agnes estava na live de milhas, ficou até o final. E aí, compartilhei várias estratégias de milhas lá dentro. Então, toda semana, as perguntas que eu recebo de vocês, eu tô organizando dessa forma. E cada semana, eu tô falando sobre um assunto específico, tá? Hoje é planejamento. E aí vamos lá para outra pergunta. Com quanto... essa eu já respondi. Qual a melhor forma para planejar uma viagem? Agência de turismo ou por conta? Então, pergunta polêmica. Na maioria das vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, você planejar por conta própria vai sair mais barato. Por quê? Mas isso se você tiver as estratégias para conseguir realmente pagar mais barato. Por exemplo, passei esses dias na frente de uma agência, sem citar nomes, mas vi lá uns valores de um pacote. E aí o Beto falou, às vezes pode sair barato por aqui, não sei o quê. Aí eu falei, pegadinha, vai lá conferir. Pode ir lá que esse valor aí realmente estava um valor barato. Porém, eu falei, pode ir lá, que eu tenho certeza que quando tu vê, você vai ver que esse valor é para uma pessoa, porque parece ali que é a família, é o casal. E realmente, quando a gente vai lá dentro, e quando a gente, às vezes, fecha alguns pacotes, pode não sair tão em conta assim, justamente por isso. Geralmente, esses lugares cobrarem por pessoa. E quando você faz por conta própria, você faz as pesquisas como quantas pessoas vão. Então, da maioria das vezes, vai sair mais barato você fazer tudo por conta própria. Se você tiver as estratégias certas na mão, que fique bem claro sobre isso. Qual a melhor forma para planejar... tá. Por onde começar? Então, por onde começar? Essa pergunta depende muito de cada um. Então, depende muito de cada
de cada pessoa, tá? De cada viagem, de cada perfil, como eu falei pra vocês. Mas a gente começa definindo ali mais ou menos a época da sua viagem, o destino que você quer ir, o perfil daquela sua viagem. Então isso daí, eu acho que o começo é isso, não é por gastos, e sim por definições pré-definidas do seu planejamento, né? Que eu falo um pré-planejamento, é aquele montante ali, um lugar ali que a gente vai colocando muitas informações e para depois saber exatamente o que a gente quer naquela viagem, entendeu? Então eu acho que a gente começa mais ou menos por aí, definindo essas coisas que eu falei agora. Como fazer uma viagem bacana, proveitosa, gastando o menos possível. Gente, o que a gente mais recebe são perguntas sobre como minimizar gastos. E é por isso que eu resolvi fazer um treinamento, porque no treinamento, o que eu faço? Eu coloco meus slides, eu vou provando para vocês através de pesquisas que eu faço. Então, eu vou dando print do que os nossos alunos falam, do que a gente já conseguiu. Então, ali, eu vou mostrando para vocês de uma forma muito melhor. Então, o treinamento, e além do tempo, que acaba sendo um tempo maior. Então, por isso que eu acabo fazendo esses treinamentos gratuitos para vocês. E vocês podem se inscrever aí quando terminar a palestra, lá no nosso Instagram, no perfil do nosso Instagram, vocês podem estar se inscrevendo para essa palestra de quinta-feira, tá? Que é justamente sobre isso, como minimizar os gastos da viagem sem precisar perder conforto, se alimentar mal, ou até mesmo ter que diminuir a diversão da sua viagem. Vamos lá pro próximo. Como conseguir conhecer esses lugares lindos mais baratos? Então, eu acho que eu entrego tanto conteúdo, tanto aqui quanto na plataforma vizinha, que eu não posso falar o nome, mas lá na plataforma vizinha também tem muitos vídeos em relação a isso. Eu acho que a gente precisa investir um pouquinho no conhecimento, né? Eu acho que quando a gente investe, ter conhecimento é um investimento. E aí, às vezes a gente não quer investir nosso tempo, não quer investir nosso dinheiro para aprender mais em relação a isso, porque sabe que já sabe tudo. E não é bem assim que as coisas funcionam. Existem muitas coisas que profissionais como a gente, como outros aí que tem, eles investiram tempo o suficiente para reduzir, para minimizar o tempo de vocês de aprender uma coisa concreta. E é exatamente isso que a gente passa para vocês. Então, às vezes, a gente acaba pagando muito mais porque acha que sabe tudo. E não é bem assim que funcionam as coisas. Não só para viagem, como para tudo na nossa vida. E eu acho que é super importante a gente realmente cair a ficha de que realmente a gente precisa investir um pouquinho em conhecimento, investir nem que seja seu tempo, indo lá, procurando, pesquisando, e a gente vai aprendendo mais para minimizar esses custos de uma viagem, tá? Quais as estratégias para viajar mais de graça? Então, a única coisa que você consegue viajar sem pagar é a passagem aérea. As pessoas falam, qual é a fórmula, qual é a mágica? Não existe mágica. A única coisa que você pode ali reduzir o custo, realmente não pagar, é a passagem aérea, né? Com o quê? Com milhas. Então, você tem que aprender. Não adianta só depender das milhas do cartão de crédito, ou depender da gasolina somente, ou das suas viagens para conseguir milhas. Existem milhares de estratégias de milhas aéreas, e quanto mais você tiver, mais milhas você vai acumular e conseguir diminuir alguns gastos da sua viagem. Até mesmo rentabilizar. Hospedagem, você consegue não pagar pela hospedagem? O que você consegue fazer é se hospedar num local, pegar uma oportunidade de ganhar milhas na sua hospedagem e depois vender essas milhas e pagar a hospedagem com aquelas milhas. Então, tem essa possibilidade, mas você precisa ter essas estratégias na mão. E é uma das estratégias que a gente vai falar lá no treinamento gratuito de quinta-feira, tá? Como faço para otimizar as minhas próximas viagens? Planejamento. Não tem forma melhor de otimizar a sua viagem se não for o planejamento. E quanto antes você começar esse planejamento, como eu falei lá,
começar antes, não é começar gastando, tá? É começar escrevendo, planejando realmente a sua viagem para você conseguir minimizar esses custos. Agora, e otimizar o seu aproveitamento na sua viagem. Porque muitas vezes a gente não conhece o destino, não se propõe a conhecer, a mapear o local, como eu falei para vocês, e aí pega o roteiro de alguém e quer fazer o roteiro de alguém. Mas o que acontece? Cada perfil, cada família tem um perfil diferente. E às vezes o que agradou aquele roteiro que foi criado para aquela família foi a cara deles, mas pode não ser a sua, pode não agradar a sua família. Então fazer seu planejamento baseado na experiência de outras pessoas não é legal. Pode ser ali realmente uma pedra no sapato, pode ser um motivo de estresse na sua viagem. Então, por isso que é bom você mesmo planejar a sua viagem, você mesmo aprender como fazer isso de uma melhor maneira possível para você otimizar as suas viagens. É a Bebela que tá aí, né? Então, como viajar muito gastando pouco? Gente, tô falando isso aí, ó. É a pergunta que mais chega aqui. É realmente usar as estratégias certas, é realmente acumular milhas de uma maneira mais rápida, não deixar aquelas milhas expirarem, saber o máximo de estratégia para acumular milhas aéreas. Tem muito conteúdo, tanto aqui quanto na plataforma vizinha. Além dos treinamentos que a gente está dando. Toda semana eu tô dando um treinamento diferente para vocês. E aí, se vocês não estão dedicando um pouquinho do tempo para ouvir lá o que eu vou falar nos treinamentos e realmente mostrar que é possível fazer isso, fica mais difícil, ou você vai levar um tempo muito mais longo para conseguir chegar no orçamento perfeito das suas viagens. Com a mesma coisa, como conseguir viagens mais baratas e acessíveis, como viajar para algum lugar pagando mais barato. É isso, gente, ó. Todas essas perguntas já respondi para vocês. Como viajar com segurança em meio à pandemia? Uma pergunta diferente aqui, então vamos falar um pouquinho sobre ela. Como que a gente pode fazer isso? Existe também, hoje, existe o turismo de isolamento, que é um turismo que está sendo muito praticado nos dias atuais, onde as pessoas viajam, mas elas conseguem ali ficar num local que não vai ter tanto contato, ou ficar num resort ali que você vai conseguir ter seu cantinho sem ter muito contato com as pessoas. Hoje em dia, existem resorts, existem hotéis que estão fazendo algo muito, muito sério em relação a isso. A segurança das pessoas que estão se hospedando ali, então estão levando a sério isso. Existe o Ministério do Turismo, que lá no site deles vocês conseguem conferir as hospedagens que tem o selo do turismo responsável, ou restaurantes, ou hotel, ou passeios. Então, se vocês não sabem sobre isso, vocês podem ir lá eu já fiz vídeos sobre isso também, passo a passo de como fazer. Mas você vai lá no site do Ministério do Turismo, você consegue ali pesquisar sobre os locais para ver se estão seguindo as medidas de segurança. Eu acho que o turismo de isolamento para você começar é bem legal. Conhecer ali os arredores da sua cidade. Muitas vezes a gente quer ir para outros lugares e a gente nem conhece a nossa própria cidade. Então explora um pouquinho ali, pode fazer umas viagens de carro para lugares próximos. Então tudo isso eu acho que é uma forma da gente ir começando devagar, fazendo uma viagem com mais segurança e realmente podendo fazer viagem no meio da pandemia, assim, que eu acho que até a situação de hoje já tá bem melhor do que tava há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, tá? Como faço para viajar gastando pouco? Dicas para não ter gastos na viagem. Então, não tem como não ter gasto numa viagem, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente vai ter gasto, não tem forma mirabolante, como eu tô falando pra vocês. Às vezes o pessoal acha que dá pra viajar de graça, a não ser que você, realmente, se você quer viajar com a sua família, você precisa ali realmente planejar tudo muito bem direito. Mas gasto você vai ter. O que você consegue minimizar, o que ajuda muito a minimizar os custos da sua viagem são estratégias e são milhas. Milhas ajuda bastante em todos os gastos da nossa viagem, não só para comprar as coisas com milhas, como também para receber milhas nos gastos da sua viagem. Então é uma forma bem legal de você minimizar esses custos.
Qual é o destino internacional mais barato? Existem vários destinos internacionais baratos que você paga menos que o Brasil. Por exemplo, alguns dos que a gente já viajou, já conheceu. O Sudeste Asiático. Acho que o Sudeste Asiático é um dos lugares mais baratos que a gente já foi. Às vezes as pessoas falam, a passagem é muito cara. Depende, se você talvez tivesse estratégias para minimizar esse custo, pode ser uma boa para você. Porque os custos de lá, você consegue hotéis com muito conforto, você consegue resorts em praias paradisíacas, na beira da praia, gigantescos, que você pague 300 e pouco numa diária. Então isso às vezes a gente paga num lugarzinho aqui no Brasil, depende, né? Depende do que você utiliza de estratégia para minimizar esses custos. Mas o Sudeste Asiático você come bem e você paga barato também na comida. Até mesmo os fast food lá são mais baratos. E os fast foods oferecem comida, arroz. O Burger King você consegue comer coxa de frango mesmo com arroz. Tem esses pratos lá. E a gente, no Sudeste Asiático, a gente costumava muito comer em alguns lugares que tem comida de rua, ou até em restaurantes. Tinha um restaurante num shopping que a gente sempre almoçava, que o nosso prato era R$4. R$4, tá? Exatamente isso. Eu almoçava muito bem por R$4, franguinho, arroz. Então era um prato saudável e que a gente pagava muito barato. Por exemplo, picolé a gente pagava super barato, muito barato. Esses Magnum, esses que daqui bom, muito barato lá. Hospedagem, a gente ficou numa ilha em Bali, que lá na Indonésia, não é Bali, é uma outra ilha paradisíaca que tem lá. E eu consegui uma hospedagem por R$72, um local com piscina. O quarto era super grande, apesar da pousada ser pequena, ser poucos quartos, ela tinha piscina, o quarto era super grande, o banheiro era gigantesco e ainda tinha café da manhã por R$72, tá? Então, realmente, eu acho que dos lugares que a gente já viajou, Sudeste Asiático sai na frente e é super barato viajar por lá, tá? Até para você sair de um país para outro dentro do Sudeste Asiático, você pega voos low cost, que você também paga barato em relação a isso. Então, realmente é um país ali muito legal de você conhecer. Como planejar sem utilizar cartão? Então, gente, isso é uma polêmica, porque muitas pessoas não utilizam cartão de crédito. E aí, mas você não paga seus custos? Você não paga seus gastos? Por que não ter um cartão de crédito? Muitas pessoas têm preconceito não, tem medo de ter cartão de crédito por achar que vai virar uma bola de neve, por achar que você não vai dar conta de pagar os gastos. E aí eu te dou uma dica em relação a isso. Se você tem o cartão de crédito, você pode acumular milhas. E como você não fazer para isso virar uma bola de neve? Essa dica eu dei até na outra live. E foi quando eu comecei a usar cartão de crédito, foi isso que eu fiz. Eu passava alguma coisa no cartão de crédito, eu já pegava o dinheiro e separava. E quando eu chegava no final do mês, todo o dinheiro já estava separado. Então já tinha o dinheiro certo para pagar o cartão de crédito. E às vezes, não ter o cartão pode fazer perder dinheiro, porque o cartão pode te ajudar a acumular muitas milhas. Não só por causa do cartão de crédito, mas por formas certas de você utilizá-los para fazer algumas compras e conseguir multiplicar essas milhas, não só dependendo do cartão de crédito, dos pontos do cartão, porque às vezes é pouco que você recebe por ali, mas só do seu cartão pontuar pouco e você utilizar as estratégias para fazer os gastos nele e conseguir multiplicar essas milhas, vai ali te render ou dinheiro, tá? Porque você pode vender suas milhas e ter um dinheiro no bolso, ou até mesmo conseguir comprar passagens, hospedagens com aquelas milhas. Então, eu acho que se você não tem cartão e se você faz gastos do dia a dia, porque até com boleto bancário você pode pagar com cartão de crédito e acumular milhas. Então, você pode estar perdendo dinheiro por não estar utilizando cartão de crédito. E se você tem medo disso, eu acho que essa dica que eu dei pode dar certo aí pra você. Onde é o início de um planejamento perfeito para voar? Eu acho que essa pergunta eu já respondi no começo da live.
o começo lá é bem antes de qualquer gasto, as definições de qual o perfil daquela viagem, o destino, as datas. Então, tudo isso eu acho que é o que a gente começa antes do planejamento, tá? Viajar para o Brasil é mais barato do que viajar para o exterior é mais barato do que pelo Brasil? Depende. Tem situações que sim, que é mais barato viajar para o exterior do que para o Brasil, tá? Depende do local onde você mora, depende do preço das passagens da onde você vai, depende do local do Brasil que você escolhe, porque tem lugares no Brasil que são bem baratos de você visitar, mas também tem lugares fora do Brasil que também você poderia gastar o mesmo preço que você está gastando numa viagem aqui no Brasil. Por exemplo, resort. A gente vê resorts all inclusives aqui com preços extremamente caros. E aí você pega um resort fora do Brasil all inclusive e você consegue às vezes pagar mais barato do que no Brasil. Então, isso varia muito, depende desses itens que eu falei, mas pode ser possível sim viajar mais barato para o exterior do que pelo Brasil. Como fazer uma viagem internacional para a Europa? Gente, a Europa é um país, é um continente muito fácil da gente se locomover, porque a gente pode ali andar de trem, andar de low cost, então a gente consegue voos super baratos para se locomover dentro da Europa. E a gente consegue fazer uma viagem conhecendo vários lugares da Europa. Em um mês você já conhece, assim, vários países lá dentro. Mas tudo com bom planejamento, porque às vezes a gente quer conhecer tantos lugares numa mesma viagem que a gente acaba não conhecendo lugar nenhum. Então, a Europa é super fácil de se locomover. Não, dependendo de como você faça seu planejamento, apesar do euro hoje estar bem caro, a gente pode conseguir também minimizar bastante os custos, tanto de uma viagem para a Europa quanto para qualquer outro país. Mas eu amo esses planejamentos internacionais e a gente fez várias viagens para a Europa e a gente utilizou muito trem também por lá e low cost e a gente consegue um orçamento bem bom, assim, a gente consegue até alimentação, Portugal, por exemplo, tem alguns lugares, Itália também, que eles oferecem uma alimentação completa, então você paga uma taxa, se eu não me engano, em torno de, existem lugares, não sei como tá hoje, por causa da inflação e porque agora que tá reabrindo as coisas e começou a subir bastante os preços, mas que você pagava R$49, mais ou menos, numa alimentação com entrada, prato principal, sobremesa, ainda um cálice de vinho ou uma água, um copo de água. Então você paga assim, em lugares assim bons, sabe? Comida boa mesmo. Então depende muito de como você faz seu planejamento. Então, por isso, quinta-feira, gratuitamente, eu vou fazer um treinamento aí que vai dar mais de 1 hora de treinamento de conteúdo com estratégias que realmente funcionam para você minimizar esses custos da sua viagem, tá? Vou mostrar na tela do computador, eu fiz uma apresentação bem legal para vocês entenderem claramente como fazer isso. Então dá para ser feliz viajando com pouco dinheiro, dá para ser feliz porque a felicidade não depende de dinheiro, a gente sabe ali que ajuda bastante, né? Mas a gente consegue sim viajar, ser feliz e não ter muito dinheiro assim, né? Sabendo como gastar o seu dinheiro certo, sabendo como, não pagando o que a maioria das pessoas pagam. Quando a gente ouve aquele negócio, a pessoa do seu lado ali no avião pode estar pagando 80% a menos do que você pagou naquela viagem. E é verdade isso, tá? A gente já provou isso várias vezes, já tem vários vídeos em relação a isso, no treinamento eu também provo isso, então é possível sim. E a felicidade está dentro de você, tá? Então, dá pra ser. Quais as estratégias para viajar de uma forma segura por um preço bem baixo do valor do mercado? É isso que eu tô falando pra vocês. A maioria das pessoas pegam ali aqueles... ou são dependentes de promoções, só viajam quando tem uma promoção, né? Que a gente fala que é dependente de promoção. Ou ali as pessoas acabam deixando de viajar para alguns lugares ou pagando muito mais caro do que poucas pessoas pagam, porque não tem as estratégias certas, porque realmente
acredita que isso não é possível. E eu falo para vocês que é super possível se você tiver as estratégias certas na mão. Respondendo as perguntas, quem tá chegando agora, eu tô respondendo as perguntas aqui que eu recebo de vocês. Eu sempre anoto no caderninho e hoje eu tô falando sobre planejamento em geral. Semana passada eu fiz uma live só pra responder as perguntas de milhas aéreas. Semana retrasada, abri essa sequência de lives com vocês falando sobre a nossa vida, que pediram aí a gente chegou várias perguntas pra gente sobre a gente, sobre como começou essa empresa aqui. E aí, abri essa sessão de lives falando sobre um pouquinho sobre nós, para vocês conhecerem. Então, há 3 semanas atrás aí comecei assim. E aí, fiquem acompanhando que vai ter live em cima de live em relação a isso. E se tiverem alguma dúvida, também manda aqui que a próxima live a gente pode estar respondendo. Tem a live só sobre passagem aérea que eu ainda vou fazer. Deixa eu ver, tem perguntas sobre roteiro, sobre hospedagem, eu dividi tudo de uma forma diferente, sobre viagem com criança, então a gente vai estar respondendo aí pra vocês. Dicas pra... Essa já... Deixa eu ver onde eu tô. Estratégias para viajar mais. É isso, gente. Milhas, saber estratégias realmente funcionam, investir um pouquinho o seu tempo em conhecimento para você realmente aprender e vem comigo que eu seguro na mão de vocês e vou ensinar tudo que eu sei para vocês também. Destinos econômicos com criança. Gente, qualquer destino a gente pode economizar, a gente pode pagar menos, mesmo tendo vários confortos, mesmo se divertindo. Eu acho que quando me perguntam qual é o destino para criança, para mim, qualquer destino pode ser para criança. Vocês podem ver aí que eu já fiz essa loucura de passar 5 meses no Sudeste Asiático. E a gente super se divertiu. A Bebela amou, nem queria sair de lá, assim. Na verdade, os lugares que a gente vai, a gente sempre procura. Isso tudo vai depender do planejamento de vocês. Se você fizer um planejamento que seja pensado tanto em criança quanto em adulto e ir mesclando as atividades, eu acho que todo mundo ali vai curtir a viagem. Qualquer viagem, você em qualquer lugar, você pode encontrar um lugar para criança brincar, gente. Seja um parquinho público, seja um parque público, seja uma beira de uma praia. A criatividade é ali uma mão na roda para você que quer viajar com criança e se divertir. Qualquer destino pode ser possível. Inclusive, eu tenho um e-book com 84 brincadeiras para você fazer durante as horas de viagem. Então, quem não conhece esse e-book, pode mandar um direct aqui que eu mando o link para vocês. Existe ali várias brincadeiras, até brincadeiras que eu resgatei da nossa infância, que a gente pode estar ali se divertindo, às vezes está no meio de um passeio chato, que alguém da sua família está curtindo, alguém daquela viagem está curtindo, então você pode fazer um passeio lúdico no meio daquele que você está fazendo, para a criança também se divertir, pensar um pouquinho nisso. Então qualquer destino pode ser um destino para a criança. Qual o segredo para viajar mais pagando menos? Estratégia, não tem outro, gente. É realmente conhecimento, realmente saber ali que você pode minimizar a maioria dos seus custos. E quinta-feira eu vou mostrar isso para vocês. Vou falar sobre passagem, sobre hospedagem, sobre milhas e vou mostrar para vocês estratégias, algumas estratégias dentro delas, que essas estratégias inclusive eu tirei dentro do nosso clube das famílias viajantes, que quem não conhece esse clube, é um clube que a gente tem, que as pessoas ali vão aprender todo o planejamento de viagem. A gente passa por tudo dentro do planejamento. E tem aulas, tem videoaulas, tem o grupo VIP no WhatsApp, tem os conteúdos que a gente vai soltando semanalmente, tem as lives lá dentro para falar sobre assuntos específicos. Então, esse clube, todas essas estratégias do treinamento de quinta-feira estão dentro desse clube, com mais outras, lógico, né? Porque senão seria muito conteúdo para um dia só, mas separei algumas ali para compartilhar com vocês gratuitamente quinta-feira. Espero vocês, quando acabar a live, vai lá no nosso Instagram, se inscreve lá no perfil, tem um linkzinho, se inscreve, que quinta-feira vocês podem participar desse treinamento gratuito. Como conseguiu viajar pouco, viajar gastando pouco, criança de 3 anos, visitando muitos lugares, em boa hospedagem, comendo bem. Gente, tem muito conteúdo sobre isso, inclusive lá
como eu falei, na plataforma vizinha, estou sempre repetindo isso, porque existem destinos ali que você pode fazer. Em uma só viagem você pode conhecer vários lugares e gastar pouco. Por exemplo, a gente já fez uma viagem aqui no Brasil, que a gente pegou São Paulo, alugou um carro em São Paulo, e a gente foi, de São Paulo a gente foi pro Oktoberfest em Blumenau, aí fomos pra Guarda do Embaú, fomos para Florianópolis, fomos para Balneário Camboriú, fomos para o Beto Carreiro, numa só viagem, fomos para Curitiba. Então a gente fez uma viagem ali de carro, gastando o menos possível, se hospedando em locais muito bons, não me alimentando mal, até porque a Bebela tem dermatite, ela precisa comer uma alimentação adequada. Então realmente é possível, se você realmente investir um pouco do seu tempo para aprender sobre isso, você consegue minimizar esses custos da sua viagem. Eu acho que respondi todas as perguntas sobre... Não, ainda tem mais, gente, mas eu acho que por hoje já deu. Mas ainda tem mais uma página para vocês verem. Tinham 3 páginas dessa só de perguntas sobre planejamento que eu recebo de vocês. Eu faço enquetes sempre e estou sempre interagindo para saber o que vocês estão precisando. Então é muito importante vocês contribuírem com um pouquinho das perguntas que vocês mandam, dessas coisas, que a gente vai conseguindo produzir um conteúdo baseado no que realmente vocês estão precisando, do que vocês estão querendo. Então, se você chegou aqui até agora, muito obrigada a todo mundo que participou. Tem a Flávia, tem a Josi, o Gui, Aline, tem Cláudio, Marcela, Camila, Soraya, Tânia. Muito obrigada a todo mundo que participou aí. Espero que realmente vocês tenham gostado, tenha contribuído de alguma forma para ajudar vocês. Espero vocês. Não se esqueça, quinta-feira, um treinamento gratuito, porque eu vou mostrar para vocês como viajar mais, pagando menos, com estratégias que realmente funcionam, falando sobre passagem, sobre milhas, sobre hospedagem e muito mais. Então vai ter muito conteúdo lá, gratuitamente, porém você precisa se inscrever, porque vai ser limitado o número de pessoas, porque a plataforma aceita só um número X de pessoas. Então, se vocês quiserem se inscrever, ou manda uma mensagem aqui, ou vai lá no nosso perfil e se inscreve gratuitamente para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente manda todas as informações. Tá rolando até um formulário, que esses formulários também a gente vai pegando um conteúdo bem legal para entregar para vocês. Espero que realmente tenham gostado. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau!